plataforma da Geotab. Para se juntar o Eduardo Rafael João da PepsiCo. Eles são divididos por grupinho, né? Quer trocar? Troca aqui. Tem, fica no meio. A gente troca. Ah, é? Tá bom. É que ele queria... Vamos deixar. Muito bem. Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Rafa é experiente. É só ligar. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Os convidados, os fantásticos que temos aqui no Brasil, e ninguém das pessoas que gostam muito de palestrar e participar desse evento. Obrigado, Rafa, pela participação. A ideia é que vocês possam nos conversar um pouquinho da sua experiência em telemática, com frotas, o caminho do transporte e tal. Quero começar com você, Charles. Como vem evoluindo a implantação de novas tecnologias, de frotas na Mercado Livre e na PepsiCo? Vocês podem mostrar um pouquinho do histórico de cada uma das empresas no dia de hoje, por favor? Começo eu? A tecnologia e a gestão de frota começam no Mercado Livre quando a frota passa a ser mais e mais relevante, né? Então, acho que não sei se está aqui, mas eu trabalho na área de last mile. Então, estamos falando aí de dezenas de milhares de carros nas ruas todos os dias. Todo dia eu tenho dezenas ou mais de milhares de carros na rua. Então, a partir do momento que eu paro de usar veículos agregados que são do motorista e começo a internalizar isso, a gestão de frota passa a ser cada dia mais importante. Então, a pergunta é como vem evoluindo? Vem à medida que eu venho internalizando, primarizando mais cada vez essa frota. A gente pode falar de uma gestão administrativa, onde eu começo a criar produtos, trazer parceiros, inovação para a gestão de frota em si. E a gente fala também da parte externa, que é a questão da telemática, né? Então, como é que a gente vem apoiando cada vez mais na telemática para desenvolver a minha frota, a minha eficiência, a minha taxa de utilização. A diferença é, quando o carro é do motorista, se eu não uso, eu não pago. Quando o carro é meu, se eu não uso, eu pago também. Então, são métricas que passaram a ser importantes. Então, à medida que essas métricas vêm ficando cada vez mais importantes, a gente também começou a se apoiar cada vez mais em tecnologia. Eu deixo com... O Sijão está tentando me convencer que frota própria é importante, né? Exatamente. A frota, quando eu falo de Mercado Livre, frota é todo carro que está rodando para mim. É que essa frota pode ser, às vezes, de outra pessoa ou minha. Né? A grande diferença é qual gestão que eu vou dar em cima disso. Né? Então, e de novo, os custos que eu tenho por uma ineficiência, alguma coisa que são bem diferentes. Né? Então, a gente começa, por exemplo, hoje eu tenho gestão de tipo de veículo. Então, eu pago não pela marca do veículo, não pelo se é grande ou pequeno, mas eu pago pela cubagem. Quando eu vou para Fiorino, por exemplo, todas têm a mesma cubagem. Quando eu falo de VUC, cada VUC tem uma cubagem diferente. Então, a minha disposição de contrato hoje é muito mais orientada à cubagem do que orientada ao tipo de veículo especificamente. Então, para isso eu preciso de tecnologia. Eu tenho que ter uma base de quais são as cubagens, de quais são os tipos de veículos. Então, de novo, a gente divide em tecnologia interna e externa. Interna, tudo que é mais administrativo, e externa é a questão da telemática, né? Como é que eu começo a usar isso para me apoiar e tomar decisão para a minha frota, até para fazer um planejamento certo da minha frota. Acho que é mais assim. Vamos lá, vou pegar Rafa, está desligado o seu microfone. Bom. Foi? Foi. Então, vamos lá. Primeiro compartilhar alguns pensamentos com vocês, né? Conversando, e o Arthur hoje ele está aqui, né? Não existe nada pior do que uma frota dedicada mal administrada.
E normalmente é o objeto que os financeiros, as pessoas que querem cortar custo, vêm e chega na logística. Outra coisa para a gente pensar é o seguinte, então, legal, eu tenho que cuidar da minha frota dedicada como se fosse minha, se bobear até mais do que a frota própria. Eu sou um grande entusiasta de frota própria. Pode me encontrar lá fora, não vou mudar. Eu acho que em vários fóruns que eu participo, quem se lembra isso da escola, onomatopeia, né, que é fazer o som com a boca, né? Eu já cansei de vezes que eu falo, eu tenho frota própria, e começa a fazer barulhos com a boca. Eu falo, para. Mas dá muito trabalho. Bom, falar isso para uma pessoa de logística que dá trabalho, eu acho que, né, é uma bobagem. Lógico que dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Gestão de pessoas, cuidar do motorista. Mas, na greve de 2016, Alex, nós não paramos. Eu não posso parar a fábrica. A minha fábrica tem um throughput que eu mando as batatinhas, eu não posso parar. Imagina se eu tivesse uma transportadora terceira que estivesse parada por N questões. E eu trato, a gente paga melhor o nosso motorista. Hoje, inclusive, a gente tem até um dilema. A gente colocou câmera de fadiga dentro dos caminhões. A gente tem um bom dilema. Esse é o tipo que eu quero administrar. A gente tem uma média dos nossos motoristas, eles estão 18 anos em casa. Eu tenho um motorista com 25 anos. Por quê? Porque ele não quer sair da PepsiCo. A gente dá frota nova, a gente dá condições, a gente cria um bom ambiente. Então eu acho que gestão de frota para logística tem que ser olhar tudo isso. E aí como entra a tecnologia? Eu gosto do trinômio pessoas, processos e tecnologia. E nessa ordem. Pessoas são os motoristas. E aí, olha que interessante, pessoal, para a gente refletir. A gente se muito de AI, muito de cloud, muito de tecnologia. Os outros, maravilha. Só que a gente vai continuar o físico. A gente não vai poder digitalizar. A entrega do Mercado Livre vai continuar física. A gente está cuidando disso, então para isso vai continuar físico. Essa tendência que eu digo até 2100. Então, para cuidar disso, nós precisamos que a tecnologia nos ajude a ter um melhor controle. E com isso a gente vai conseguir performance. A gestão, a nossa relação com a Geotab, com telemetria, começou, infelizmente, para cobrir uma necessidade, que os números de incidentes eles estavam enormes, isso no ano de 2016, e aí veio uma decisão global, e a gente tomou essa decisão. A Geotab nem tinha presença no Brasil, e a gente tomou essa decisão, temos várias histórias para contar, mas de pôr a melhor tecnologia que a gente tinha, que é hoje com 4 milhões e poucos de veículos, mas na época não tinha nem 1 milhão, e foi uma decisão mais do que acertada. Então a gente começou por safety, a gente salvou muitas vidas, incidentes também, e eu acho que telemetria é um caminho sem volta. Precisa ter e desenvolver cada vez mais. Vocês dois falaram agora de benefícios, no geral, mencionaram benefícios. Então, na sua opinião, quais são os principais benefícios da implementação da telemática ou tecnologias do zero para o Mercado Livre em termos de segurança e produtividade? Pode dar um exemplo? Começa? As reduções, assim, quando você conversa com uma pessoa de segurança do Mercado Livre ou de qualquer empresa logística, ele sempre apresenta aquela pirâmide, né? A pirâmide é o seguinte: para cada 100 frenagens, eu não sei os números, mas só para a gente ilustrar a pirâmide, né? Para cada 100 frenagens bruscas que eu tenho uma pequena colisão. Para cada 100 pequenas colisões, eu tenho uma colisão grave. Para cada 100 colisões graves, eu tenho uma morte. Então, como é que você acaba com as mortes e colisões graves? Você esvazia a parte de baixo da pirâmide. E eu acho que a melhor forma é a gente usar a telemetria para... A telemetria a gente usa para... o principal benefício é eu consigo saber o que é bom e ruim, o que é mais seguro ou menos seguro, que tipo de comportamento... Porque o Sijão comentou uma coisa que é verdade. Talvez, a gente lê muito artigo de inteligência artificial, tecnologia. Eu sou da turma do Sijão também, eu acho que tem, talvez a parte de transporte seja a parte mais difícil da gente falar de inteligência artificial, porque eu sempre vou ter um fator humano no caminho. O que a telemática me ajuda hoje é esvaziar essa porção inferior. Como? Eu consigo desenhar o que é um comportamento ideal. Qual o tipo de aceleração que eu tenho que ter? Evento de frenagem, quais são os eventos? Por exemplo, eu falo por mim, mas acho que eu falo por todo mundo aqui.
a maioria das vezes, talvez quase todas as vezes que eu freiei meu carro bruscamente, foi porque eu estava na iminência de perigo, né? Então, quando eu vejo incidentes de frenagem, quer dizer que eu tenho mais incidentes de perigo. Então, eu colocar a telemática e me dizer em quais situações que eu tenho, medir, treinar meu motorista para ele conduzir de uma forma mais adequada, ter menos incidentes, eu acho que é a melhor forma de eu esvaziar essa base da pirâmide. Aí eu não tenho os 100 incidentes de baixo, os 100 do meio e nem a morte e o acidente grave, que é o que a gente não quer, né? Então acho que falar de telemática para mim, eu não sei, eu deixo com vocês, João, mas é a melhor forma que eu, da minha logística, uso, tá? Human olha, Intelligence. Você pegou o meu gancho, é o HI, né? Todo mundo fala Human Intelligence. Eu acho que é bem por aí, entendeu? Eu diria que é um investimento que a gente faz nos nossos motoristas. Só para dar um número para vocês, a PepsiCo tem mais ou menos 2% da frota da PepsiCo são de caminhões pesados, de frota primária. 98% são vans. Então é o vendedor, e reparem por favor, quando vocês obviamente consumam os nossos produtos, mas o nosso vendedor que não parou durante a Covid, e a gente com a telemetria ajudou eles também, e para mim eles são bravos, enquanto a gente estava no back-office ou em casa, eles estavam lá garantindo que a gente tinha o abastecimento. O vendedor, ele é o que separa a carga, ele é o que fatura, que ele tira da padaria, ele faz a troca do produto, ele é um polivalente. E aí, quando a gente colocou a telemetria, tinha aquele medo de falar assim, não, mas agora ele está sendo espiado. E lembra, a gente está falando de vendas, que é outro pilar, outro silo. E a gente veio e mostrou a necessidade da telemetria, a necessidade de que isso trazia segurança, não era para espiar, não era para criar nenhum tipo de vigilância. Tanto é verdade que com o advento da telemetria, a gente colocou câmeras de fadiga, e a gente teve um evento na pandemia, não sei quem se lembra, vamos ver se alguém tem boa memória, mas tinha um mosquito já chamado tsetse. Alguém já ouviu falar desse mosquito? Qual é a principal propriedade desse mosquito? O que ele faz? Ele apaga. Muito bem. Vocês acreditam, eu não posso obviamente mostrar esse vídeo, mas vocês acreditam que a gente tinha um motorista nosso dirigindo no Rodoanel e de repente a gente olha que ele põe a mão no pescoço e apaga? O que você, como gestor de frota, sem a câmera, sem a telemetria, faria num caso desses? E a gente, com a telemetria, além disso, a gente tá, eu não falei que a gente tem 18 anos de casa? A gente está com a câmera e com a telemetria, a gente está fazendo check-up, porque a gente viu a necessidade que pode ter um princípio de fadiga, um princípio até de infarto. Então, olha como é cuidar das pessoas. E tem uma outra coisa. Teus caminhões, a maioria eu acho, né? A maioria o teu está etiquetado, Mercado Livre. Não, tem uma pequena parte etiquetada. Então, a gente é amarelinho e está tudo etiquetado. Olha a questão da propriedade da marca. Eu não posso ter um motorista que me representa fechando você na marginal, ou fazendo alguma coisa. Tem que usar o cinto de segurança, o estado do carro, o estado, o self-check-in. E principalmente a telemetria nos permite avançar mais na tecnologia. Não pense que eu sou um dinossauro, que eu sou um dos Flintstones que não gosta da tecnologia. Pelo contrário. Mas eu acho que a gente tem que ser muito realista e pôr o que realmente a gente vai conseguir tirar valor para criar muito mais eficiência. Eu acho que a gente falava muito isso no Mercado Livre quando a gente começou a adesivar os carros, né? Que tem duas maneiras do cliente ter contato com o Mercado Livre. Uma é o site, o cara entra lá e compra. A outra é a experiência dele recebendo o produto e também interagindo aí com um motorista fechando um carro, por exemplo. Então, a gente comparava uma frota com problema na adesivação a um site fora do ar. O cara clica no produto, o produto não está lá. Né? A gente comparava dessa maneira. Então, eu acho que o Sijão tem bastante, não só essa questão de treinamento humana, mas assim, eu estou representando a minha empresa. Tem um cara ali representando o Mercado Livre. Eu preciso ter controle em cima dele. E eu acho que outro ponto aí, de novo, eu vou falar um pouquinho aqui, vou ter uma apresentação de telemetria do Mercado Livre, mas uma coisa que eu acho que toda empresa começa quando fala de telemetria a primeira vez, ou de telemática, né? A palavra certa é telemática, né?
a primeira coisa que vem à cabeça é segurança. Eu vou colocar por segurança, por roubo, porque normalmente é a maneira que esses dispositivos, essa tecnologia chega. Mas a quantidade de eficiências, e não só de financeira, de entrega, de segurança que a gente começa a tirar com isso, eu acho que a gente está só arranhando a superfície ainda. Tem bastante coisa ainda para desenvolver. A telemetria permitiu, a gente criou o índice do condutor seguro. Ele é uma combinação de vários fatores que dá um ranking para o motorista. Então, criou uma gamificação e a gente foi evoluindo. A gente começou em 2016, 2017 com 20% dos nossos motoristas tinham o ICS, ou a média era 20%. Hoje anda em 98%. Tanto que nos obrigou a criar o Pro Driver, que é aquele que bate 100% faixa preta, né? das, né? O cara é o Pro Driver, o cara tem que dar e ele tem que ser reconhecido por isso. Uma outra coisa, pessoal, e esse fora é para compartilhar, a gente fala muito de penalidade, de ônus, de multa, vou cobrar meu fornecedor. Vamos começar a falar de bônus, vamos falar de pró, vamos falar positivo. O cara foi bem, vou reconhecer. O cara foi bem, eu vou levar, ele vai levar produto para casa. É isso que a gente tem que virar, porque aí a gente cria um coletivo positivo. Peraí, ele é bom porque ele dirige bem, eu não vou no cara que dirige mal. Tem uma história que você trazer um cliente novo é 10 vezes, sei lá quantas vezes mais caro do que você desenvolver um cliente que já está. Eu trago um número meu do Mercado Livre com drivers. A gente tem um motorista que tem 1000 entregas. Esse é o número que a gente define se o motorista é novato ou experiente, tá? Para vocês terem uma ideia, o cara faz 1000 entregas em 15 dias. Nas primeiros 15 dias dele, ele faz 1000 entregas. E eu tenho números que provam que o motorista experiente tem uma média de 35% a 40% mais de eficiência. Ou seja, dentro da mesma hora, no mesmo cluster, no mesmo bairro, um experiente entrega 35% a 40% mais do que um novato. Então, assim, mais do que, de novo, a gente falar da pessoa, reconhecer, né? Tem uma questão financeira pesada aí. É muito melhor eu ter um motorista que fica comigo e aprende a entregar e faz direito do que ficar trazendo novo o tempo todo, cara. Assim, cada vez é uma base. Cada vez que você pescar peixe, né? Cada vez que você pesca peixe do mesmo lugar, o peixe vai vir cada vez menor. Então é melhor eu trabalhar com os peixes grandes e manter esses caras do que eu ficar caçando peixe no mesmo lago o tempo todo, né? Isso tem um nome, né? Fidelizar, né? Fidelizar. Mas essa cultura da penalização que você falou é uma coisa que a gente luta não. A gente tem mudado muito essa questão no Mercado Livre, de gerar incentivo para os comportamentos certos, né? Mais do que pensar em penalização para o comportamento errado. Né? Eu gosto muito que vocês falaram do fator humano. Igual que vocês, o fator humano tem uma importância fundamental, relevante, além de que as tecnologias continuam evoluindo, o fator humano continua sendo muito importante, até o mais importante. Falando desse fator humano, uma última pergunta para encerrar, gostaria de conhecer vocês como o fator humano mudou, ou tem mudado, ou contribui na gestão das frotas, com a chegada de novas tecnologias. Imagino que no começo tinha uma resistência, depois, as pessoas começaram a entender, chegaram a um ponto que olharam, olha, é uma coisa fantástica, a tecnologia é melhor para a tecnologia. Então, como foi esse caminho, falando do fator humano, em cada um? Vai você, João. Acho que é mais relevante para você. Eu só estou jogando o vôlei para você. Eu acho que tem uma questão que é fundamental na tecnologia, que é a adoção. Se a gente faz a coisa impositiva, dura 3 meses e não funciona. Vai ter algum jeito de sabotar, algum jeito de não usar. Então, o que a gente fez é o seguinte, olha, a gente está fazendo uma inversão. A gente está fazendo um investimento brutal. Isso é para vocês. Obviamente que a gente tem que buscar o meio de se pagar e buscar a adoção. Buscar que eles façam parte dessa jornada, que a gente está ajudando eles. Então, quantos eventos a gente já evitou? Né? Eu acho que uma coisa que você me fez refletir, eu acho que a gente quantifica muito pouco. Eu acho que a gente conta história, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito eu faço uma dinâmica às vezes com o pessoal que eu peço, me fala um filme que marcou a tua vida, né? E obviamente eu falo que o meu foi o Forrest Gump, né? O contador de história. E
eu acho que a gente conta muito pouca história e a gente está usando, fala de dados, de AI, só que a gente tem que ter o número aqui na ponta da língua, saber que é 18 anos o tempo médio do meu motorista, quantas horas a gente salvou ou evitou. Então eu acho que a gente tem que quantificar mais, ter história para contar. E aí tem uma história que eu quero contar de segurança, porque obviamente não de novo, processos, pessoas e tecnologia. Não é tecnologia que leva o processo e obriga a pessoa. Não funciona. E até uma história que me emocionou bastante. Os nossos caminhões, nos Estados Unidos não, mas na América Latina inteira, eles têm a predominância da cor amarela. Né? Somos até nisso parecidos com o Mercado Livre. A carinha, né, do sorriso, né, da Elma, das Sabritas. E no Chile chama Evercrisp. E uma vez aconteceu, a gente estava na jornada de implementação e a gente criou um procedimento da telemetria que chamava Círculo de Seguridade. O que é isso? O nosso motorista, né, ele tinha que dar uma volta completa no caminhão para ver se não tinha nada estranho no caminhão. Estranho ou pessoas que entravam embaixo do nosso caminhão. Pois bem, ao fazer isso, a gente salvou uma menina de 4 anos, que era filha de um cliente nosso. Que ela estava embaixo do caminhão porque ela achou que lá era a entrada do Cheetos ou a maravilha que ela ia poder. Eu imagino quem é pai, mãe ou tio aqui se emocionou. Isso já valeu os milhões que a gente investiu. Por quê? Não foi o botão do círculo de seguridade, mas foi a cultura. Então aqui nós somos promotores da cultura. Tem que quantificar mais, tem que colocar tecnologia, e não adianta a tecnologia sozinha. Então olha como a gente tem esse poder como gestores de supply, de colocar a tecnologia certa, no processo certo e com as pessoas certas. Eu acho que eu uso o ponto que o João trouxe, inclusive a história do mosquito, né? Assim, acho que a primeira reação talvez é sempre mais de preocupação, vão ficar me espiando, agora vão ficar me controlando. E o motorista se preocupa, né? Porque a torre fica em cima dos caras, mas a experiência que a gente tem, assim, eu confesso que eu não tive tanto eu pelo menos não tive tanto contato com o motorista para dizer se eles de fato ficaram incomodados no início ou não, mas eu digo que agora a gente começa a ver coisas do tipo, que você não consegue medir uma não morte, né? Você não consegue medir um não acidente, né? Mas a gente consegue, por exemplo, eu uso isso para controlar a jornada. Né? E eu começo a olhar, se a minha jornada está ficando longa demais, eu volto na roteirização e bato nos caras. Antigamente, a jornada acontecia e ninguém via. Então agora eu tenho indicadores de tamanho de jornada para garantir que meu motorista está descansando, para garantir que esse motorista está respeitando as leis, a lei do motorista nova que a gente tem. Então, os efeitos talvez não sejam tão fáceis de medir, como sempre, né? Assim, mas as histórias são contadas. Eu tenho motoristas que ficam mais tempo comigo porque eles têm uma jornada mais controlada. Eu tenho motoristas que voltam para casa todos os dias para a família porque eles têm controle de segurança. Então, eu acho que nessa questão do humano é difícil sempre contar impacto em número, mas a gente tem impacto bastante em cultura, em experiência, que eu acho que no fim do dia é muito o que o João tá falando, né? E eu não poderia deixar, gente, acho que seria legal escutar perguntas, mas não deixem, levem esse conselho grátis, não deixem de pensar em ter uma frota própria. Obviamente façam contas, obviamente não mas eu digo que vale a pena, e é o que abre possibilidade de você criar colaboração. Você pode criar colaboração, você pode vender frete, você pode ocupar, o Henrique aqui, o Henrique de longa data. Você pode criar várias oportunidades e resolver vários problemas. Então eu acho que dá trabalho? Dá. O que não dá trabalho? Né? Até você me dá trabalho, né, Canicó? Conclusão, acho que tivemos que investimento em tecnologia, em temática, em câmera, etc. É isso, investimento no custo, no impacto nas pessoas. As pessoas têm um impacto fundamental. Igualmente. Parabéns Eduardo, Rafael, Alex, os Games, pela apresentação. E agora nós vamos verificar se tem perguntas. Não é.
pergunta. Oi, não tem pergunta? Muita clareza, João. Vamos começar aqui pela primeira, em relação à gestão da frota própria. Você avalia que é mais competitivo o custo da frota própria interna, motoristas, insumos, imobilizados, produtividade em relação a um parceiro, ou é mais uma visão estratégica para evitar riscos como da greve? Quem pergunta é Lucas Vidal Cardoso, da Interlink. Onde está o da mão? O Lucas lá no fundo. Lucas, direto ao ponto, sim. Não, na verdade, imagina só, você executando o frete, você não é 100%, eu acho que a gente tem que ter um bom mix, tudo que é balanceado é melhor, a gente ter acesso aos custos. A gente não precisa buscar planilha de custo de frete, a gente sabe quanto custa o diesel, quanto custa a hora do motorista, quanto custa a eficiência. Nossa frota pode ser mais econômica, mas algo que a gente fala muito com o Arthur é usar bem a sinergia, quem tem que parar, em inglês a gente fala muito, né? Que é sweat the asset. Quem tem que descansar é o motorista. Então, minha recomendação, se você tem uma estrutura, uma control tower, telemetria e consegue fazer esse gerenciamento, vai para as cabeças, recomendação total. E pode me cobrar depois. Se você ainda não chegou nessa maturidade, construa isso e vá para isso. E não 100%. Nada pode ser na extrema. Quer alguma coisa, Alex? Não, manda para a próxima. Eu achei que... Pergunta: qual a estratégia do Mercado Livre para mitigar roubos de carga? A tecnologia contribuiu? Pergunta enviada por Mariana Gonçalves, da SA Alation. AGA Saneamento. Onde é que está? Bom, vou fazer igual o João. Sim, né? A tecnologia contribui muito. A estratégia do Mercado Livre não é muito diferente, assim, não vou dizer que é inovadora em relação à gestão de segurança ou de roubo. A gente usa a tecnologia, aí vou fazer até um merchan para a Geotab, a gente usa muito a telemetria, a telemática para me dizer, como eu sei exatamente onde acontecem os eventos, o meu time de prevenção a roubo começa a criar mapas de calor. Então eu sei as regiões que eu devo evitar, a gente sabe inclusive quem são as pessoas, a gente sabe como operam cada um. Então como que a tecnologia me ajuda? A tecnologia me ajuda, primeiro, a eu garantir que o PGR, que o meu motorista está operando da maneira que ele deveria, através de um monitoramento real time do cara. E eu também consigo, através da inteligência, toda a informação que vem, quais são as zonas mais, aí eu vou fazer uma aspas, mais quentes em relação ao roubo e as mais tranquilas. Então, a gente se apoia muito na questão dos dados gerados pela telemática para ajudar a gente a definir qual vai ser a nossa estratégia de mitigação de risco, tá? Mas assim, fora isso, o modelo de gestão é clássico, mas talvez eu possa dizer que ele é empoderado, aí, powered por informações de altíssima qualidade, tá? Acho que esse é o ponto. Eu só queria aproveitar e trazer um caso do México, do Canicoba. Infelizmente o México está num momento de violência e pico. O que acontece? Vocês podem imaginar, mas o produto de vocês é risco. Ele pulveriza. Em minutos ele já está e está vendendo em supermercadinhos e acabou. Você não tem como rastrear. Então, mas o que a gente tomou cuidado? Infelizmente a delinquência ela está ligada em AI também, em tecnologia. Eles fazem fóruns de tecnologia igual a gente. Eles estão pondo jammer, eles estão pondo tecnologia arrancando. Então o que a gente fez? A gente tem 3 aparelhos para ter contingência. A gente tem a câmera, a gente tem escuta dentro do caminhão e a gente tem a telemetria. Tudo isso é parte desse ecossistema. E o que a gente faz? A gente não bloqueia o caminhão. Porque eles estão sequestrando o motorista e colocando num carro. Olha o nível, que insano, pessoal. Só que a gente não bloqueia o caminhão. Sabe por quê? O mais importante é a vida do meu colaborador. Não é o caminhão de $150 mil ou a carro. Mas, com isso, a gente cria um track record para evitar as áreas e cria esse aprendizado. Acho que o número 3 que estávamos justamente falando disso, Está lá fora. O Adib. A quantidade de caminhões
Cadê o Adib? O Adib, né? Adib Prado. Ah, tá ali, ó. Nada. Outro bloquinho ali, ó. Adib. Ali? Boa. Você acha isso ruim ou bom? Faz com a mão. Ruim? Por quê? Deixa eu te falar, eu acho maravilhoso, sabe por quê? Quer dizer, e eu trabalho com transportes há pelo menos 20 anos. Você via que era o filho, o neto, a transportadora, era aquela família, o e-mail, @Yahoo. Eu acho ótimo que a família não está seguindo, sabe por quê? Porque ele está estudando, ele está virando engenheiro, administrador, fazendo negócio. E aquele que decidiu está muito melhor. É uma transportadora moderna, profissionalizada. Então está melhorando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, como empresas, embarcadores, buscar diminuir desemprego e formar mais pessoas. Então eu acho que é isso, e dando veículos de segurança, tecnologia. Mas eu acho ótimo. Eu acho que isso nos motiva a buscar cada vez mais, né, pessoas para trabalhar. Boa. O senhor Eduardo, Alex também. Agora, Podemos só responder a última que a gente perguntou interessante? Sim ou não? Já respondo. Vocês têm mulheres como motoristas nas suas frotas? Sim. A gente tem mulher como motorista, a gente está inclusive começando agora um projeto para trazer mulheres especificamente para aumentar a quantidade de share no Mercado Livre. A gente também.